Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, em qualquer fuso horário em que você esteja. Seja bem-vindo ao World Last Chance Rádio. Eu sou o apresentador Cris Deluca e junto comigo aqui está o Will Santos. Bem, eu não tenho certeza de quão bom eu seja para certos assuntos, mas eu sou um pau para toda obra quando se trata de assuntos que me interessam. Mas todos nós, ou qualquer um que venha ao Criador a fim de aprender sobre as verdades celestiais, pode aprender ou encontrar o que esteja procurando. Todos nós temos muito a aprender, não é mesmo? Deixando de lado os erros e as tradições que fomos aprendendo desde nossa infância, tudo mais leva tempo e muito estudo. E a coisa mais importante que qualquer um de nós pode aprender é como ter um relacionamento pessoal com o nosso Criador. Hoje, uma vida em Yah. Não apenas para obtê-lo, mas também para mantê-lo diariamente. Qualquer um que aceite os méritos do sacrifício do Salvador pela fé é aceito. Mas a dúvida é de como manter essa proximidade íntima. Isso é difícil. Quando somos envolvidos pela correria diária, ganhando o mínimo para colocar comida na mesa, pagar as contas, trocar o óleo do carro, ou cuidar de um filho doente ou de um pai idoso, pode ser muito difícil viver conscientemente a presença de Yah. Mas é aí que a verdadeira paz pode ser encontrada. Realmente podemos, e é sobre isso que eu gostaria que você falasse hoje, Will. Manter essa conexão pessoal com o Pai, mesmo quando você está super atarefado em seu local de trabalho. Ou talvez seu cônjuge está zangado com você, ou até mesmo se sua conta bancária está muito baixa. É a realidade do dia a dia para milhões de pessoas. E todos nós já passamos por isso. Porém, antes de entrarmos no tema de hoje, eu gostaria que os nossos ouvintes que nos escutam pela primeira vez saibam que nós da WLC preferimos usar os nomes originais para o Pai e o Filho. O nome do Pai é Yahweh, ou Yah, e o nome do Filho é Yahushua. Você também poderá nos ouvir usar os títulos hebraicos El ou Eloá. Então, Will, o que você tem a nos dizer sobre como os crentes de hoje, os quais estão arraigados à correria do dia a dia, podem fazer para manter uma conexão pessoal com o Pai ao longo de suas vidas diárias? Bem, eu gostaria de começar lendo Tiago 4, versos 7, 8 e 10. E se alguns de nossos ouvintes quiserem acompanhar em suas Bíblias, por favor, abram em Tiago capítulo 4, versos 7, 8 e 10. O texto diz: Sujeitai-vos, portanto, a Yah, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Yah, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, humilhai-vos na presença de Yahweh, e ele vos exaltará. O ponto que quero enfatizar é que a salvação é sim um dom gratuito, e não há nada que você possa fazer que de alguma forma lhe traga a salvação. Mas Yah não te salva da escravidão de Satanás apenas com o propósito de te transformar em um servo que o sirva forçadamente. Bom ponto, Will. Depois de ter feito a escolha de aceitar a salvação, sua liberdade de escolha não é eliminada. Você tem que continuar a fazer a mesma escolha todos os dias e até mesmo várias vezes por dia. A morte de Yahushua na cruz é a maior garantia da liberdade de escolha que o universo já viu. Yahweh respeita o direito de todos à liberdade de escolha, e ele não irá forçar ninguém a aceitar a salvação. Todos nascemos com uma tendência natural de fazer o que é errado, e essa é a nossa natureza decaída.
Portanto, se alguém não escolher deliberadamente ser salvo, essa pessoa automaticamente se perderá. Mas o que você está dizendo é que, mesmo que tenhamos feito essa escolha, precisamos continuar a escolher a salvação e, consequentemente, a IA. Exatamente. É fácil querer gozar das recompensas prometidas aos redimidos, como a vida eterna, riquezas e honras inimagináveis. Todo mundo quer as recompensas e até os demônios querem. Mas é preciso mais do que apenas desejo para ser salvo. E eu sei que você não acredita em salvação pelas obras. Então me diga, o que existe além do desejo de ser salvo? Se uma pessoa quer ser salva, é necessário que ela esteja disposta a se submeter ao processo purificador e refinador que irá moldá-la à imagem divina. Isto não é salvação pelas obras, porque o indivíduo não pode se autotransformar, pois somente Yahweh pode fazer isso. Mas é necessário desejar a transformação do coração e submeter-se ao processo de refinamento ou transformação. Bem, isso faz sentido. Se você resistir ao processo de transformação pelo qual somos mudados, como Paulo disse, da glória para a glória, isso não é diferente do que resistir a qualquer mudança, não é verdade? Sim, não há diferença. Uma entrega diária, ou talvez seja melhor dizer, render-se várias vezes por dia, é necessário para todos os que querem herdar a vida eterna. E uma transformação nos moldes da imagem divina seria banir todo o pensamento oculto e todo o desejo secreto de nossos corações. Nosso alto chamado é para refletirmos perfeitamente a imagem divina. Mas, desde que Yah nunca forçará nossas vontades, é necessário em cada passo ao longo do caminho render-se à sua vontade e então continuar este processo diário. Quando pensamos nas parábolas de Yahushua, nas quais ele como que martelou repetidamente, ele focou sempre no mesmo ponto. O preço da vida eterna e o de ganhar o reino dos céus é literalmente tudo. Isto implica comprometer-nos com nosso objetivo e ter a vontade de sacrificar qualquer outra coisa que esteja em nosso caminho. E se não tivermos a força e o desejo de permanecermos comprometidos com esse objetivo, devemos orar e pedir a Ele que nos dê a força de que precisamos, porque, novamente, a salvação não é alcançada por qualquer coisa que façamos. Porque pela graça sois salvos pela fé. Isto é, não vem de vós, é dom de Yah, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu gosto desse versículo, Efésios 2, 8 e 9. Na última frase, isto não vem de vós, e em outra tradução diz, não por esforços próprios, mas para que ninguém se glorie. E mesmo aqui, apesar de ter firme propósito da salvação, peça ao Pai que purifique suas motivações de todos os desejos egoístas. Em todas as coisas, nossa salvação e nossa transformação são méritos dele. Então, o que você está dizendo é que o segredo para uma conexão diária com Yah e em todo o tempo só será possível por meio de uma rendição do eu, todos os dias, a cada hora e a cada momento? Exatamente. Pense assim, é como uma escada. Nós tendemos a pensar na salvação como uma enorme escada íngreme que devemos subi-la um passo de cada vez. Mas a salvação não é um processo que passo a passo conquistamos com o propósito de seguirmos nosso caminho. Em vez disso, é um processo passo a passo que descemos até que nos entreguemos totalmente. Cada dia isso se torna cada vez menor aos nossos próprios olhos, quando focamos nossa atenção mais profundamente em Yahweh. E quando fizermos isso, não haverá espaço para que nos orgulhemos. E não nos concentraremos em quão bons, santos ou justos somos. Nós veremos como nunca antes o quão longe da verdadeira perfeição de Yah estamos. No entanto, isso é imprescindível para a salvação. Quando vemos com um novo olhar o amor de Yah, automaticamente enxergamos nossas próprias falhas de uma forma diferente. É uma rendição diária, como também um processo de reentrega que muitas pessoas não conseguem compreender. Como assim? Bem, pense em quando você aceitou o dom da salvação. Como você se sentiu? Me senti transformado, uma paz e uma alegria que realmente não há palavra para descrevê-la. É verdadeiramente a paz que excede o entendimento.
Com certeza é isso mesmo. Mas é aqui que muitas pessoas lutam para entender a ciência da salvação, como eles sentiram no passado os sentimentos maravilhosos de alegria e paz quando aceitaram o Salvador pela primeira vez. Muitas pessoas entendem que, uma vez salvas, elas estão salvas para sempre e de que elas não precisam continuar a crescer na graça porque já estão salvas. E há outras pessoas que cometem erros de outra maneira. Elas são tentadas para que não sintam o prazer da alegria, do gozo e da paz, pois se assim suceder, elas estarão perdidas. É bom se sentir bem, e eu gosto muito da paz e conforto que isso me traz. Claro que sim, e todos nós gostamos, mas a questão é que a presença de sentimento de uma certa confiança em nós mesmos não é prova de salvação, assim como a ausência desses mesmos sentimentos não são provas de que estamos perdidos. Os sentimentos não são confiáveis, não é verdade? Não são. E, novamente, Yahweh não força a vontade humana. Uma pessoa que está salva em um determinado dia sempre pode mudar de ideia, pois ninguém será salvo contra sua vontade. Sentimentos não têm nada a ver com salvação ou perdição. Bons sentimentos são presentes de Yah que Ele nos concede, mas a nossa tarefa é reivindicar suas promessas por meio da fé todos os dias, à medida que nos entregamos a Ele. E é aí que a fé entra, não é, Will? Quando ainda continuamos a confiar independentemente dos nossos sentimentos. Verdade, e nós não precisamos criar incertezas no tocante à esperança, o medo e o desânimo. Como lemos em Tiago 4, chegai-vos a Yah, e Ele se chegará a vós outros. Isso é uma promessa. Podemos reivindicá-la independentemente de nossas emoções. Você tem alguma dica ou ideia que você poderia compartilhar conosco sobre como fazer isso acontecer? Sim, o melhor momento para fazer uma rendição completa é a primeira coisa do seu dia, que é quando você acorda. No início do dia, quando a mente está clara e desimpedida com os afazeres do dia, procure reservar um tempo para passar com Yahweh. Esta deve ser sua primeira ação. Coloque todos os seus planos do dia aos pés daquele que tudo sabe, pedindo para que ele abençoe seus planos ou possivelmente os mudando como ele achar melhor. Reserve tempo quando você acordar, pois essa é a coisa mais importante que você poderá fazer pelo dia que você tem à sua frente. Falando sobre minha vida, sei por minha própria experiência que, para fazer com que isso funcione, geralmente tenho que tomar alguns cuidados já na noite anterior, pois preciso deitar um pouco mais cedo. Se eu ficar acordado até tarde e estiver cansado demais, apertar o botão do alarme e desligá-lo é uma grande tentação. Eu também já fiz isso, e o que tem que vir primeiro é o tempo pessoal que reservamos para adorá-lo, o qual deve ser a primeira coisa que devemos fazer. E se você começar a esquecer desse compromisso, peça a Yahweh para ajudá-lo e ele te ajudará. A melhor maneira de ter uma mente que busca Yahweh logo pela manhã é estar com o pensamento nele como sendo a última coisa antes que você se deite. Enquanto você está procurando dormir, procure buscá-lo e comprometer-se com ele novamente. Busque-o. Não precisa ser uma oração formal de joelhos, apenas converse com ele. Eu gosto de pensar informalmente sobre todas as bênçãos que ele me deu ao longo do dia. Você para e pensa sobre isso, e isso realmente te ajuda. Que ótima maneira de adormecer! Isso ajudará sua mente a estar em sintonia com Yah desde os primeiros momentos da tua manhã, uma vez que sua mente naturalmente tende a buscar pelos últimos pensamentos que você teve antes de dormir. Ok, há 5 áreas básicas que você precisa se render a Yahweh todos os dias. Elas são sua vontade, sua mente, seu corpo, seu tempo e o seu dinheiro. Essa é uma lista bem abrangente, mas com certeza precisamos fazer isso. Se queremos nos render totalmente, tudo precisa ser entregue aos pés do Salvador. E nada deve ficar de fora. Vamos fazer uma pausa bem rápida. E quando voltarmos, gostaria de passar por cada item dessa lista e entender o que significa renunciar não apenas à nossa vontade, mas também ao nosso corpo e tempo. Voltamos logo! Uma das experiências mais difíceis que alguém já passou foi perder um ente querido em face da morte.
Simplesmente não há palavras para descrever o sentimento de perda, culpa, dor, arrependimento e solidão. Além disso, para agravar mais o problema, é a incerteza que muitos sentem sem saber o que acontece após a morte. Outros se preocupam com o fato de ter um ente querido por perto e que já morreu, mas que ainda continua a observar tudo o que eles fazem. Yahweh não nos deixou na ignorância quanto ao que acontece na morte e a verdade é muito reconfortante. Se você está interessado em aprender o que a Bíblia ensina sobre a morte, assista ao vídeo Descanse em Paz no www.wordlastchance.com/português ou procure por esse vídeo no YouTube. Mais uma vez, o título é Descanse em Paz no www.wordlastchance.com/português. Ok, hoje estamos falando sobre como manter uma conexão diária com Yah. Em oração, precisamos entregar nossa vontade, mente, corpo, tempo e até mesmo nosso dinheiro. Diga-nos mais, Will. Conte-nos, por favor, como isso funciona. Bem, primeiro comece sua oração louvando a Yahweh. Isso não apenas o glorifica, mas também terá efeito sobre você. A gratidão que você sente por coisas que Ele fez por você, bem como sua bondade, fortalecerá sua fé para pedir ajuda às suas necessidades presentes. Sim, isso te dará forças para você confiar em seu amor, quando você precisar reivindicar suas promessas. E qual é a próxima coisa? Deixar que Ele faça sua vontade. A rendição de vontade é sem dúvida a coisa mais importante que você pode fazer ao cooperar com Yahweh para a salvação de sua alma. É na submissão da vontade que a maioria das pessoas não consegue entender o papel que elas devem desempenhar no processo de cooperação com Yahweh. Não é a parte que eles devem fazer ou realizar. Não, mas é a cooperação, porque Ele nunca forçará sua vontade. Você tem que permitir que Ele faça isso por você, pois Ele sempre respeita a nossa liberdade de escolha. Certo, mas como podemos nos render totalmente a Yah? Falando por mim mesmo, se há algo em minha vida que eu não queira desistir, se é uma tendência hereditária do pecado ou algo que eu tenha cultivado, isso realmente não importa, porque ultimamente eu acho que me sinto um tanto fraco é quando tenho que lutar por coisas que são imorais. Eu acho que todos nós temos essa fragilidade, mas deixe-me dizer algo importante. Em última análise, não importa o quão fraco ou forte você é. Uma pessoa que está 95% inclinada a fazer o bem e apenas 5% inclinada a fazer o mal está em pé de igualdade com alguém que, através de tendências herdadas e cultivadas para o pecado, está 95% inclinado a fazer o mal e apenas 5% a fazer o bem. Porque se você precisa da graça de Yahweh para os 5% ou para os 95%, ainda é de sua graça, sua força e de seu poder que você precisa para ajudá-lo a vencer, porque você não pode fazê-lo por conta própria. Isso é verdade, mas a minha fraqueza em certas áreas é bastante desanimadora. Eu não quero ser controlado por hábitos pecaminosos, mas é muito difícil, pois eu não consigo controlar os meus pensamentos, meus desejos e, é claro, quando eu cedo à tentação e caio, há ainda sobre mim um fardo adicional da culpa. Você não está sozinho, Chris. Acho que todos que tentaram viver uma vida piedosa nos moldes que Yahushua deseja, experimentou o mesmo ciclo de pecado e insegurança. Isso pode inclusive levá-lo a questionar sua própria sinceridade. E então, é claro, Satanás entra em cena e coloca dúvidas sobre a disposição de Yah em te perdoar. É exatamente isso que acontece. Eu quero compartilhar com você uma citação de um livro que eu li, uma vez que este livro discute esta mesma questão. Diz: o que você precisa entender é a verdadeira força da vontade. Este é o poder governante na natureza do homem, o poder de decisão ou de escolha, e tudo depende da ação correta da vontade. O poder de escolha, Yahweh, foi dado aos homens para que eles possam exercitá-la. Você não pode mudar seu coração, você não pode de si mesmo dar a Yahweh suas afeições, mas você pode escolher servi-lo. Você pode dar a ele sua vontade. Ele então atuará em você para desejar e fazer de acordo com o seu bel prazer.
Assim toda a sua natureza será levada sob o controle do espírito de Yahushua. Suas afeições serão centradas sobre ele, seus pensamentos estarão em harmonia com ele. E desta forma o livro continua dizendo algo com o qual nós estamos intimamente ligados. Diz, abre aspas, desejos de bondade e santidade estão corretos até o momento em que você os está produzindo. Mas se você parar neste ponto, eles não servirão para nada. Muitos estarão perdidos porque eles não chegam ao ponto de entregar suas vontades a Yahweh. Eles agora não escolhem ser cristãos. Através do exercício correto da vontade, toda mudança poderá ser feita em sua vida. Ao ceder sua vontade a Yahushua, você se alia ao poder que está acima de todos os principados e potestades. Você terá forças do alto para mantê-lo firme, e assim, por meio de uma constante entrega a Yahweh, você será capacitado a viver uma nova vida, até mesmo uma vida de fé. Incrível como eu me vejo nessas palavras. Agora ouça bem, quando você estiver no processo de entregar totalmente sua vontade a Yah, Satanás tentará impressioná-lo a pensar que se você se render totalmente, não retendo nada que seja, Yah irá escravizar tua vontade e forçá-lo a fazer o que você não quer fazer. Isso é verdade, eu já me senti assim antes. Eu também, mas rejeite esses pensamentos, pois eles vêm de Satanás. A força é um princípio de seu governo e não de Yah. Uma das coisas que me ajudou foi lembrar do sacrifício que Yah fez, dando e entregando seu próprio filho. Se ele permitiu que o seu próprio filho fosse crucificado para nos garantir liberdade de escolha, você pode saber que ele nunca forçará a nossa vontade. Cabe a nós escolher se queremos ou não entregar a nossa vontade a ele. Realmente é isso aí. E entenda que se você não entregar sua vontade a Yahweh, ela será de uma forma ou de outra escravizada à vontade de Satanás. E, dessa forma, como você reage quando você está procurando se render a Yah, mas acaba se afundando no lamaçal e simplesmente você se sente incapaz de seguir em frente e começar de novo? Você ora e pede para que Yah te dê forças a render-se completamente. Em alguns momentos tive que pedi-lo para que ele me desse vontade para isso, como também disposição para que eu me rendesse totalmente. E ele irá fazer isso. O negócio dele é o de salvar almas, e qualquer ajuda que você precisar, ele te ajudará. Agora, quando se trata de entrega total da mente, muitos não percebem que eles têm o dever de controlar seus pensamentos. Sim, e se você não controla sua mente e pensamentos, você será muito mais fácil de ser tentado a pecar. Especialmente no mundo de hoje, com a massificação e a facilidade de acesso à internet. Com conteúdos como pornografia e violência, acabam nos distraindo e nos afastando das coisas celestiais. E quando não focamos nas coisas celestiais, acabamos perdendo o apetite pelas coisas eternas, não é mesmo? Absolutamente. Permitir que nossa mente vagueie é um convite que se apresenta a Satanás, que por sua vez nos sugerirá pensamentos e emoções impuras. E estes, por sua vez, nos tornarão mais susceptíveis ao pecado. Como que isso ocorre? Quando uma pessoa finalmente peca, é o resultado de um longo processo que começou em primeiro lugar com o desejo de pecar. Ah, sim, o coração se corrompe e, de alguma forma, alimenta a tentação e a pessoa cai. Exatamente. Leia para nós 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Ok, vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Yahweh, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Yahweh, e levando cativo todo pensamento à obediência de Yahushua. No início, controlar seus pensamentos pode parecer extremamente difícil. Mas não desista. Quando seus pensamentos vagarem, traga-os de volta e concentre-se em Yahweh novamente, pois ele te ajudará mesmo nessa área. Lembro-me de uma passagem de Isaías que diz: buscai a Yahweh enquanto pode se achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se a Yahweh, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Eloá, porque é rico em perdoar. E como nós entregamos nossos corpos? A maioria das pessoas não faz votos de celibato.
Ah, não, isso não é necessário. IA criou uma natureza superior chamada de lobos frontais do cérebro, os quais controlam o nosso corpo. Quando o pecado entra, e mesmo agora quando cedemos ao pecado, a natureza inferior centrada na base do cérebro assume o domínio. Em vez da mente controlar seus desejos e apetites, deixando a razão ditar as ações, as concupiscências, desejos e apetites da natureza inferior, agora ela controla as ações de uma pessoa. Podemos ver isso claramente com essa proliferação de vícios, não apenas com o álcool e a nicotina, mas com as drogas, a pornografia, os filmes, a violência e os jogos de computador. É uma lista infinda e contínua e não para. Da mesma forma que devemos entregar nossa vontade e a nossa mente a IA todos os dias, é importante que rendamos nossos corpos também. Paulo escreveu aos Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Yahweh, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Yahweh no vosso corpo. Independentemente da tentação, se você entregou sua vontade e seu corpo a IA, ele te dará todo o poder necessário para que você supere as mais vis tentações. Eu amo o fato de que IA nos dá tão grande força quanto ele sabe que precisamos para superar nossas fraquezas. 1 Coríntios 10:13 nos diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas IA é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é uma grande promessa, porque Yahushua foi tentado em todas as áreas que podemos ser tentados, e ele sabe o quanto necessitamos para alcançarmos a vitória. Outro grande verso é o de Romanos 12:1, que diz: abre aspas, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Iá, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Iá, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. E quanto ao tempo? Isso não é algo que geralmente pensamos ser algo que precisa ser entregue aos cuidados do Pai. Todos nós perdemos tempo em algum ponto ou outro, mas a proximidade do fim traz uma solenidade à vida diária que nunca houve antes. Todo dia que passa é um dia mais próximo do fim e um dia a menos para trabalhar pela salvação de outros. Um dia a menos para ser transformado à imagem divina. Ao entregar seu tempo a Iá, não se preocupe, ele irá guiá-lo. Ele não apenas o guiará do modo que for melhor para você, mas também o conduzirá da mesma forma que você escolheria para si próprio se você pudesse ver o futuro da maneira como ele consegue ver. Houve momentos em que me senti inseguro e sem saber o que fazer. Naqueles tempos, a promessa do Salmo 32:8 foi realmente preciosa. O verso diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Sim, e nós não somos largados para bater cabeça sozinhos. Ou seja, encontraremos nossa maior felicidade e um sucesso mais duradouro quando entregarmos nosso tempo a Yahweh. O trabalho realizado sob sua direção trará recompensas que alcançam a eternidade, porque Yahweh abençoará todos os nossos esforços e nos cobrirá de bênçãos. É um privilégio fazer parte desse plano divino. Isso me lembra de algo que Martin Luther disse uma vez. E o que ele disse? Ele disse: se eu deixar de passar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo ganhará vitória ao longo do dia. Eu tenho tantos afazeres que não posso continuar sem gastar 3 horas diárias em oração. Essa é uma lição que todos nós precisamos aprender. E com relação à nossa vida financeira, você falou sobre entregar nossas finanças a Iá. Muitas pessoas se referem erroneamente ao dízimo como pagamento, mas na verdade, como Criador, tudo pertence a Yahweh. É verdade. Mas entregar seu dinheiro ou suas finanças a Iá abrange mais do que devolver o dízimo. É também dedicar os fundos que você tem disponíveis para usar conforme ele te instruir que você deva fazer. E agindo assim, você estará perfeitamente seguro, pois ele conhece o futuro e quais são suas necessidades. Se você deseja gastar seu dinheiro de uma certa maneira, mas primeiro você decide entregar a administração financeira aos cuidados do Pai, ele protegerá seus interesses.
Como ele conhece o futuro, ele pode te impressionar a não gastar seu dinheiro de uma certa maneira se em poucos dias surgir uma necessidade maior para a qual você precisará mais desse recurso. Ele prometeu atender a todas as nossas necessidades também. Talvez nem todos os nossos desejos, mas ele prometeu sim atender a todas as nossas necessidades. Além disso, é impossível comprarmos Yahweh para que ele atue da forma que queremos. Permita que ele te guie no uso de suas finanças e você descobrirá que ele cuida dos seus. Quando fazemos uma rendição completa a ele, poderemos sem dúvida confiar que ele nos guiará em todas as decisões que tomarmos. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia em Yahweh com todo o teu coração e não te inclines ao teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em seguida teremos a nossa caixa de mensagens diárias. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Você gostaria de saber o que significa o nome pessoal do Criador? Se você é um assíduo ouvinte da WLC Rádio, você já sabe que utilizamos o nome real do Criador, Yahweh, em vez de vários títulos que também podem se referir a deuses pagãos. Mas você sabe o significado real desse nome? Se não, creio que você deveria. É muito bonito e inspira nossa fé de uma incrível. Em www.worldlastchance.com/português, procure a série de artigos de 4 partes denominado Seu Nome é Maravilhoso. Sua fé será fortalecida e seu coração transbordará de amor ao aprender o que o nome sagrado significa para você. Procure por Seu Nome é Maravilhoso no www.worldlastchance.com/português. Nossa primeira pergunta enviada à caixa de mensagens diárias de hoje está chegando para nós de Jaslene Dalize, das Filipinas. Ela pergunta: quais doutrinas essenciais todos os cristãos deveriam conhecer? Eu acredito que há somente uma doutrina que eu diria que é verdadeiramente essencial e que está resumida em 2 versos e que é encontrada em João capítulo 3. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sim, mas a Jaslene está perguntando sobre doutrinas essenciais. Eu pensei que você diria algo sobre, sei lá, talvez a vida sem pecado de Cristo, ou salvação pela fé e não pelas obras. Sim, esses são temas importantes, mas quando você reduz tudo a uma crença essencial, o mais importante é entender que Yahweh ama a cada um de nós individualmente. Se você consegue entender que o Pai te ama verdadeiramente, profundamente e infinitamente, então a resposta que brota do seu próprio coração é automática e você vai amá-lo reciprocamente. E não poderemos auxiliar ninguém neste aspecto. É verdade. Quando você sente-se amado, aceito e valorizado, a resposta natural é amar com esse mesmo amor. Vamos abrir em Mateus 22 e ler os versos 37 a 40. Você pode ler para nós, Chris? Claro que sim. Ok. Respondeu-lhe Jesus: amarás a Yahweh, teu Eloá, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A doutrina mais importante que alguém pode se concentrar é no amor pessoal e incondicional de Yah por você. Em 1 João 4,9, o apóstolo explica o porquê. Ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando entendermos o quanto somos amados, nós o amaremos de todo o nosso coração, mente e alma, em resposta ao seu amor, e demonstraremos esse mesmo amor por outros. E todas as outras doutrinas são secundárias. É por isso que Yahushua disse:
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E você não acredita que a salvação pela fé é uma doutrina importante? Absolutamente. Claro que é, mas isso virá quando o nosso coração entender quão verdadeiramente e profundamente você é amado. As verdades sobre a vida sem pecado de Cristo, seu perfeito sacrifício, o estado dos mortos, o sábado, são importantes? Sim. Claro que são, porque toda verdade revela novos aspectos do caráter divino. Mas a verdade mais importante, sobre a qual tudo mais está ligado, é o amor pessoal de Yah por você. Entendo essa conexão, porque se você ama o Pai, independentemente de uma nova verdade ser revelada, você a aceitará porque você o ama. Exatamente. Dessa forma, se você deseja partilhar a verdade com outros, a coisa mais importante que você pode fazer é revelar tanto na palavra quanto na ação o amor do Pai. Quando uma pessoa está convencida disso, ela irá amar em resposta e, em seguida, ela vai querer fazer tudo o que tiver ao seu alcance para viver em harmonia com a vontade revelada de Yahweh. Então, novamente, tudo é secundário, e a única doutrina essencial é o infinito amor de Yah pelo ser humano. Isso me lembra de um comentário de Charles Spurgeon. Ele disse: "O medo servil não aproxima o pecador a Yah, mas sim o seu doce amor que o atraem para o Salvador." Verdade. Você falou tudo. Tudo bem. Nossa próxima pergunta vem de São Francisco, Califórnia. Brandon Peterson escreve: "Recentemente, me pediram para servir como líder de um grupo de jovens cristãos. Eu me senti realmente honrado por ser convidado. Eles têm um excelente grupo de crianças. Meu problema é que todos os anos o grupo de jovens sempre organiza uma festa de Halloween no dia 31 de outubro. Embora os pais sejam cristãos, eles não veem problemas em fazer uma festa de Halloween. Eles alegam que esta festa mantém as crianças ocupadas e fora das ruas. Eu entendo que os pais estão tentando fazer, mas eu tenho dificuldades em aceitar as celebrações de qualquer espécie que envolvem festas que evoquem o diabo. Há alguma orientação bíblica que possamos usar para determinar se os cristãos devem ou não celebrar o Halloween?" Obrigado por nos escrever, Brandon. Que oportunidade maravilhosa lhe foi concedida para levar as mentes jovens a Yah. Halloween não é celebrado em todo o mundo, mas tenho percebido que nos últimos anos esta data está crescendo e se espalhando para países onde nunca o reconheciam como tal, inclusive no Brasil. Para aqueles que não estão cientes das origens do Halloween, ela ocorre em 31 de outubro à noite, antes do dia de Todos os Santos, no dia 1º de novembro. A maioria das pessoas acreditam que sua origem vem dos celtas ou dos druidas, origem essa que evoca os mortos. Uau, que coisa macabra! Bem, eu suponho que isso depende de como essa cultura é vista. Em muitos países latinos, incluindo o Brasil, celebram o Dia dos Mortos como uma espécie de memorial para os entes queridos que morreram. Muitos elementos tradicionais desta celebração são inegavelmente pagãs em sua origem. Honestamente falando, não há nenhum relato bíblico que nos indique que devamos observar esse tipo de celebração. Eu ouvi alguns cristãos dizerem que detestam o feriado e se estremecem toda vez que chega essa data. Eles falam como se isso realmente trouxesse um certo medo e como se o poder de Satanás crescesse mais durante esse tempo. Esse sentimento não deveria existir. Amigos, lembrem-se, Satanás é um inimigo derrotado. Como Paulo disse em Romanos 8, se Yah é por nós, quem será contra nós? Não precisamos temer um inimigo derrotado. Eu não acredito que celebrar o Halloween seja consistente com a Bíblia e certamente não condiz com os tempos solenes em que estamos vivendo. Dito isso, não acho que um verdadeiro cristão julgue outro por participar dessas festividades, pois todos estão em um ponto diferente em sua jornada cristã. Eu, pessoalmente, conheço pessoas que continuaram a celebrar o Halloween como jovens cristãos, mas que mais tarde, à medida que amadureceram, na verdade, pararam de observá-lo. Sim, eu também. Ok, e acho que todos nós sabemos e concordamos que o Halloween é pagão. Mas e as pessoas que se encontram em uma situação como a de Brandon? Eles estão basicamente entre a cruz e a espada. Ele, Brandon, não quer celebrar uma data pagã, mas
Ao mesmo tempo, os pais também estão certos. É uma época perigosa do ano e eles gostariam de uma atividade para seus filhos onde eles pudessem estar seguros. O que você faria? A opção seria ficar em casa? O que você sugere, Will? Novamente, não tenha medo do Halloween como se esse fosse um dia de adoração a Satanás. E não é. O Salmo 118, verso 24 diz: Este é o dia que o Senhor fez. Nos regozijaremos e nos alegraremos com ele. Todos os dias pertencem a Yah. E se você se encontra em uma situação como a de Brandon, não há nada de errado em planejar uma reunião social naquela noite. Não planeje uma festa de Halloween semelhante ao que todos fazem, mas crie a oportunidade e organize uma. A ênfase não deve ser em bruxas, demônios, assombrações, máscaras e trajes diabólicos ou coisas do gênero. Mas lembrem-se que todos os dias pertencem a Yah. E se os seus filhos ou grupo de jovens precisarem de um lugar para se reunirem durante esse período... E temos que admitir que o dia de Halloween não é um dia muito inspirador. Não é. Dessa forma, dê o primeiro passo e reúna um grupo de jovens em algum lugar propício. Pode-se começar com um curto culto invocando o poder e proteção de Yah, pois muitos cristãos sentem medo nas celebrações de Halloween. Então, aproveite a oportunidade para concentrar-se no poder de Yah e pedir uma proteção extra sobre os seus. Use a oportunidade e promova brincadeiras saudáveis, com alguns comes e bebes e divirtam-se. Não há nada de errado em promover reuniões como essas, assim como em outras épocas do ano. Não há nenhuma razão específica para que você não o faça no dia 31 de outubro, oferecendo assim um local seguro e divertido para todos. Mas não faça festa com fantasias de monstros e caveiras, como é comum nas festas tradicionais do Halloween. Essas coisas são abomináveis e aqueles que seguem Yahushua não devem participar de tais celebrações. Abra em 1 João capítulo 1 e leia os versos 5 a 7, por favor, Chris. Ok, aqui. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Yah é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahushua, seu filho, nos purifica do pecado. Nenhum verdadeiro seguidor de Yahushua vai tolerar o mal, a maldade, nem mesmo por diversão. Porque o mal, para eles, não será encarado como uma diversão. E é dessa forma mesmo. E não apenas no Halloween, mas ao longo do ano, pois aqueles que querem refletir a imagem de Yahushua não se envolvem em entretenimentos que envolvem o mal, como em filmes, livros ou jogos violentos de computador. Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo quanto é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo quanto é bom, se houver alguma virtude e se houver algum elogio, pense nessas coisas. Focar no poder e na capacidade de Yahweh de proteger os cristãos em um momento em que os coloque em um estado de pânico e medo é perfeitamente aceitável. Pode até ser uma celebração que evoque a magnificência do poder de Yah, em vez de algo que celebre o inimigo derrotado. Eu realmente vejo isso com bons olhos. Bem, por hoje é isso. Envie-nos suas dúvidas ou comentários, pois apreciamos muito a participação de nossos ouvintes. Basta ir ao nosso site em www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Olá, eu sou a Laura Lee, com sua promessa diária da Palavra de Yah. Albert Horsley era o que em tempos passados teria sido chamado de ladino e canalha. Depois de se casar e ter uma filha, Albert se atolou em dívidas e, insatisfeito com a vida, ateou fogo em sua loja, coletando assim o seguro para cobrir suas dívidas. Após o ocorrido, ele decidiu abandonar sua esposa e filha, fugindo com sua namorada. Os dois se separaram apenas 3 meses depois, e Horsley começou a trabalhar nos ramos de Minas por vários anos, antes de finalmente se associar à Federação Oeste de Mineiros. Ele entrou na jogatina e, ainda legalmente casado com sua primeira esposa, casou-se e abandonou também a sua namorada. Mais tarde, Horsley iniciou um outro negócio, apenas para também incendiá-lo pelo dinheiro do seguro.
Ele arrombou um depósito de trem, vendeu apólices de seguro fraudulentas, roubou animais de uma fazenda e até chegou a planejar o sequestro de algumas crianças em troca de resgate. Mas Albert ainda não estava satisfeito com sua vida de crime. Durante sua onda de crimes, em um período de 9 anos, ele consumiu o equivalente a milhões de dólares em propriedades. Ele também assassinou pelo menos 20 pessoas por meio de métodos pouco ortodoxos. Em vez de atirar em suas vítimas, ele preferia usar uma bomba relógio, o que lhe dava tempo para chegar em outro lugar, criando assim um álibi. Em 1905, Albert manipulou sua última bomba em um portão de acesso de um órgão particular, matando Frank Stunnenberg, ex-governador dos Estados Unidos. Ele usava alguns apelidos, como Tom Hogan e Harry Orchard, o nome pelo qual ele é mais amplamente lembrado. Neste último incidente, Albert não conseguiu escapar, pois ele foi pego e em um dos julgamentos de assassinato mais sensacionais e amplamente divulgados da primeira década do século XX, ele foi condenado à prisão perpétua. Após o término do julgamento, o filho do governador Stunnenberg visitou Albert na prisão e lhe deu alguns materiais de leitura religiosa. O jovem explicou que sua mãe queria que Albert recebesse aquele material, porque ela achava que ele precisaria do Salvador. Ele começou a ler as publicações que a senhora Stunnenberg havia lhe enviado, e mais tarde ele pediu que ela o enviasse uma Bíblia, pedido este que ela não hesitou em atender. E ela também o visitou na prisão por várias vezes, inclusive abrindo seu coração, dizendo-lhe que o havia perdoado, porque a Bíblia nos pede que perdoemos nossos inimigos. O coração humilde e perdoador da senhora Stunnenberg tocou Albert de uma forma que ele nunca havia sido alcançado antes, e ele acabou entregando seu coração a Yahweh. A mudança em Albert foi tão profunda que até o diretor e os guardas puderam perceber que ele era um homem transformado. Quando ele pediu para ser batizado, eles concordaram em levá-lo para uma igreja local em Boise, Idaho, para que o seu desejo fosse cumprido. Fotos de Albert tiradas tempos mais tarde mostram um homem cujos olhos são meigos e cujo rosto brilha com uma paz interna. A história de Albert prova que não há ninguém tão depravado e tão afundado em pecado que o espírito de Yahweh não possa alcançá-lo. 2 Coríntios 5,17 promete: se alguém estiver em Yahushua, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas são novas. Você sente que seus pecados são grandes demais para que Yahweh te perdoe? E que o teu passado sombrio do que você fez, do que você disse e do que você sentiu nunca poderá ser apagado? Isso não é verdade, pois a especialidade de Yahweh é salvar, e isso inclui os piores pecadores. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Saber como nos entregar a Yah, tendo a certeza que devemos nos render em todas as áreas de nossa vida, é muito importante, principalmente no período dos últimos dias, o qual estamos vivendo. Concordo com você, Chris. Pense nisso, caro ouvinte. Entre agora e o final dos tempos, nós iremos nos deparar com perigos e situações sem precedentes, as quais o mundo nunca viu. Com o propósito de enfrentarmos os próximos dias, precisaremos ter uma conexão íntima com Yah, individual e pessoal. Apenas sentando na igreja toda semana e ter uma conexão com o Pai por meio de seu padre ou seu pastor não irá te ajudar, pois cada um de nós precisa ter essa conexão pessoal com o Criador. Porque, quem sabe, talvez um dia você tenha planos de ir a algum lugar ou fazer alguma coisa, mas Yah, em sua presciência, irá impressioná-lo para ir a algum outro lugar ou fazer algo diferente do que você planejou. Isto algum dia poderá salvar sua vida. É muito importante discernir e aprender a observar suas impressões em seu coração, caro ouvinte. Há algum outro pensamento que você gostaria de compartilhar conosco, Will, sobre como manter uma conexão vital e direta com Yah? Sim, ao entregarmos ou rendermos cada área de nossa vida a Yahweh, confiando em seu amor e sabedoria, é importante fazermos 4 coisas. Primeiro, devemos pedir a Yahweh que Ele sonde os nossos corações, até mesmo em profundidades que nós não podemos alcançar ou mesmo saber. No Salmo 139, Davi orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta é uma oração que todos nós precisamos fazer. E enquanto oramos, precisamos também ouvir aos inexprimíveis gemidos do Espírito Santo. É como Iá fala conosco por meio do seu Espírito. Submeta as várias áreas de sua vida a Ele, e caso haja algum ponto em que o Espírito lhe chame a atenção, confesse-as, suplicando pela promessa de 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, pela fé, aceite seu perdão e justiça imputada e o agradeça por isso. E, em segundo lugar, se houver alguma área em que você sabe que você está sofrendo para vencer, área essa que te causa dor, preocupação, confusão ou medo, fale a Ele sobre isso. E se você orar, Ele estará atento para te ouvir e te estender seus braços para te salvar. Ele está sempre disposto a ajudar. Não é mesmo, Will? Eu quero partilhar com vocês uma das minhas frases favoritas, a qual fala sobre a oração e que diz: mantenha seus desejos, suas alegrias e suas tristezas, seus cuidados e seus medos diante de Yahweh. Você não irá sobrecarregá-lo, você não o deixará cansado. Aquele que sabe quantos fios de cabelo você tem em tua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Seu coração de amor é tocado por nossas tristezas e até mesmo por nossos sussurros inexprimíveis. Leve a ele tudo o que está bagunçado à tua mente. Nada é grande demais para que ele possa suportar, pois ele sustenta os mundos e governa tudo o que envolve o universo. Nada que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele não perceba. Não há um capítulo em nossa experiência tão obscuro para que ele não possa ler. Não há perplexidades tão difíceis para que ele não possa desvendar. As relações entre Yahweh e cada alma são tão distintas e únicas como se não houvesse outra alma sobre a face da terra que ele não possa mostrar seu cuidado, pois ele deu seu Filho amado para morrer por todos. Que palavras que nos confortam, e obrigado, Chris, por trazer para nós esses pensamentos que são recheados de verdades. Ouçam, amigos, vocês podem depositar todos os seus fardos sobre Yahweh, pois ele tem poder de carregar toda esta carga. E ele quer te ajudar. A terceira coisa que cada um de nós precisa fazer todos os dias é conscientemente escolher entregar o controle de tudo em todas as áreas de nossa vida a Yahweh. Fale isso para Ele. E, finalmente, se você está na batalha para vencer algo que está te atrapalhando ou por alguma coisa específica, cite os textos bíblicos que são aplicáveis à sua situação, pois essas promessas são para você. Reivindique-as. Eu sei que o nosso tempo já está se esgotando, mas só quero apenas mencionar um último pensamento. Não se preocupe ou duvide se a princípio você não sentir que tuas orações parecem que não estão sendo ouvidas, pois elas são. Não porque você deva sentir que elas são ouvidas, mas porque Ele prometeu ouvi-las. Nossos sentimentos não são confiáveis. Eles realmente não são, e é aí que a fé entra. Confie em Yah por causa de quem Ele é, e não por causa de quem você não é. Há um tremendo poder na oração, e como acabamos de dizer, se você orar, Ele nos ouvirá e nos responderá. Amém. É tão importante que nós individualmente conheçamos e experimentamos essa experiência de uma forma pessoal, porque quando as trombetas do Apocalipse começarem a soar e quando a marca da besta começar a ser imposta sob pena de morte, precisaremos ser capazes de conhecer qual será o nosso papel como indivíduo e não seguir fábula de outros. E precisamos hoje dessa conexão vital com o Pai. Para finalizar, gostaria de compartilhar minha passagem favorita das Escrituras. É a última parte de Romanos 8 que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Isso não é lindo? O Espírito de Yah vai nos ajudar a orar. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Incrível esse texto. Ouça, amigos, descanse na certeza do amor de Yah por você. Convide-o a acompanhá-lo ao longo do dia, tendo certeza de que você é aceito e amado. Não porque você seja bom, mas porque Ele é bom. E Ele prometeu te aceitar. Junte-se a nós amanhã novamente. E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama. E Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.